O cinema está intrinsecamente ligado a cenas de sexo desde que o Conselho de Classificação da Motion Picture permitiu a nudez em filmes com classificação R. Embora a nudez às vezes possa ser elegante e usada para fins artísticos, ela também é ocasionalmente usada para pura exploração, mesmo quando está tudo bem divertido. Afinal, o que seriam dos filmes de terror camp sem os campistas peladões? Muitas vezes são os novatos que tiram tudo, no cinema e às vezes até na TV. Isso para poder invadir Hollywood, né? E uma vez que eles se tornam atores estabelecidos, geralmente nunca mais precisam ficar nus. Mas há alguns A-listers que continuaram a concordar em filmar nudez na tela, mesmo depois de terem ganhado Oscars ou Emmys ou estrelado franquias de sucesso. E é sobre algumas das maiores estrelas, homens e mulheres, que não tiveram problemas em tirar as roupas em frente às câmeras, que vamos falar hoje. Mas antes, eu sou o Léo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações de vídeos. Agora, sem mais enrolação. A primeira dessa lista é Charlize Theron. Charlize Theron estreou no cinema em 1996 no filme Contrato de Risco. Como uma atriz femme fatale de Hollywood, seu primeiro grande papel envolveu algumas cenas sedutoras com o astro James Spader. Mas foram filmes mais ousados como Advogado do Diabo e Regras da Vida que exigiram mais ousadia por parte de Charlize. Sobre essa exposição, Charlize disse o seguinte: "Não penso nisso como nudez. Eu leio a cena e se fizer sentido, eu faço. Eu trato da mesma forma que trataria qualquer outra cena." Já em 2012, ela disse que a sua preferência era pela nudez lateral. "Eu preciso de um ângulo. Gosto de nudez angular." Naquele mesmo ano, a atriz que já tinha ganho um Oscar disse: "Não tenho problemas em ficar nua." Na época, Charlize estava promovendo o filme Prometheus e, embora esteja totalmente vestida com um traje espacial na prequela de Alien, ela não descartou futuras aparições mais ousadas. De fato, ela se inclinou para sua era de heróis de filme de ação, mas a atriz voltou a tirar tudo por seu papel em 2017 como um agente secreta do M16 em Atômica. No filme, enquanto sua personagem permanecia vestida durante uma cena de sexo fumegante, a sequência mais reveladora em questão era mais sobre a vulnerabilidade do que a sensualidade, mostrando as várias cicatrizes e feridas da agente após um banho de gelo. Michael Fassbender. Em 2008, um então desconhecido Michael Fassbender estrelou o primeiro filme de Steve McQueen, Fome. Quando o diretor britânico pediu a Fassbender para estar em seu próximo filme, o drama erótico Shame, de 2011, ele foi informado de que o papel exigiria a nudez frontal total. A essa altura, Fassbender já havia estrelado grandes filmes como Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, e X-Men Primeira Classe, mas permitiu que McQueen o filmasse expondo de qualquer ângulo que desejasse. "Eu confio nele implicitamente", disse Fassbender. "É como coloque a câmera onde quiser, eu não me importo." Não é que o ator não tivesse nenhuma inibição em interpretar um homem que vive o vício em sexo no filme Vergonha. Como ele disse mais tarde ao The Guardian: "Eu estava autoconsciente, com certeza, mas era algo que eu tinha que superar muito rapidamente. Eu tinha que estar e não pensar nessas coisas." Também vale a pena notar que ele disse naquela época que a imprensa não deveria fazer um grande negócio sobre isso. "Eu tenho um pênis, assim como a metade das pessoas por aí. E boa parte da outra metade o viu", explicou Fassbender. Anne Hathaway. Anne Hathaway ficou famosa como uma princesa familiar nas telas, seja em O Diário de uma Princesa ou em Uma Garota Encantada. Quando ela começou a assumir papéis mais ousados em filmes como Garota Sem Rumo e O Segredo de Brokeback Mountain, esses filmes pediram cenas mais de natureza adulta, se é que me entende. A comédia romântica de 2010, Amor e Outras Drogas, por exemplo, mostra todos os aspectos de um relacionamento adulto. Então, quando Hathaway teve que filmar cenas de sexo com o colega de elenco Jake Gyllenhaal, ela considerou isso um grande problema, dizendo: "É realmente uma parte tão pequena do filme." Embora Hathaway mais tarde ganhasse um Oscar por sua performance comovente em Os Miseráveis, de 2012, ela disse anteriormente à Vogue sobre os personagens dela e de Gyllenhaal o seguinte:
Essas são pessoas que não têm problemas para tirar suas roupas, mas eles têm medo de expor sua vulnerabilidade e de ficar emocionalmente nus. Claro, esse era o objetivo para os atores em questão, e o desafio de retratar um personagem sexualmente destemido certamente não era algo que vinha naturalmente para Hathaway. É menos de nudez e mais de intimidade, disse ela. Chris Pine. Chris Pine comandou a Starship Enterprise no futuro e ajudou a Mulher Maravilha a salvar o mundo no passado, mas ele teve sua primeira cena de nudez no filme original da Netflix, Outlaw King, um filme de 2018 que conta a história do guerreiro escocês chamado Robert. Esse filme exigiu nudez na tela tanto de Pine quanto da co-estrela Florence Pugh, o que fez o ator sentir que era bastante injusto que tanta atenção fosse dada à sua cena. Sobre isso, o ator disse o seguinte: Florence mostra todo o seu corpo neste filme, e ninguém está falando sobre isso. Espera-se que Florence faça isso porque ela é uma mulher, e eu não devo fazer isso porque eu sou um homem? Por que não se espera que os homens façam isso? Porque os homens não fizeram isso antes? Mostra vulnerabilidade? Exibe essa vergonha vestigial e puritana sobre o corpo humano e a intimidade humana? Então tá, né? Angelina Jolie. Galera, ela sempre foi uma atriz destemida. Essa coragem lhe rendeu um Oscar por Garota Interrompida e também permitiu que ela enfrentasse cenas de nudez em filmes como Foxfire, Dia, Fama e Destruição e Pecado Original. Quando ela se dirigiu em A Beira-Mar de 2015, foi diferente. A nudez ali tinha uma outra questão. A atriz e diretora havia se submetido a uma mastectomia dupla 2 anos antes para reduzir o risco de câncer de mama, que infelizmente tirou a vida de sua mãe. Então, enquanto ela discutia o filme com o The New York Times, Jolie admitiu que ficou tentada a descartar as suas cenas de nudez, mas ela teve que ser corajosa. Você não pode mudar ou cortar essa cena porque fez uma mastectomia, disse ela. Isso seria trapaça. Já o filme gira em torno de um casal tentando consertar o seu casamento. Aliás, o marido dela no filme era então o seu marido da época, Brad Pitt. Depois de posar nua para a edição de novembro de 2019 da Harper's Bazaar, Jolie se abriu sobre como foi desafiador celebrar todos os aspectos de si mesma, pele e tudo. Meu corpo passou por muita coisa na última década, principalmente nos últimos 4 anos, e eu tenho as cicatrizes visíveis e invisíveis para mostrar, disse a atriz. Halle Berry. Halle Berry se tornou uma estrela nos anos 90 com sucessos como O Príncipe das Mulheres, Momento Crítico e Bulworth. No entanto, ela fez a sua primeira cena de topless em 2001, interpretando uma femme fatale no filme de ação Swordfish, no qual ela seduz o hacker e também colega de X-Men, Hugh Jackman, em um esquema criminoso. Embora houvesse rumores de que ela recebeu um bônus de $500 mil por essa cena em particular, Berry disse à Entertainment Weekly que isso não era verdade, observando que a motivação não tinha nada a ver com dinheiro. Grande parte da minha vida eu tive medo de fazer uma cena de nudez. Com o sucesso do meu projeto e a aclamação da crítica, finalmente senti que não precisava mais me provar. Mais tarde naquele ano, Halle estrelou A Última Ceia, pelo qual ela ganhou um Oscar de melhor atriz principal. O filme inclui uma angustiante cena de sexo entre Berry e Billy Bob Thornton, da qual ela disse o seguinte ao The Guardian: "Nós dois concordamos em ser desinibidos com nossos corpos. Nós apenas dissemos, vamos servir esses personagens. Só tivemos que fazer isso uma vez, o que é bom, porque você não quer ter que ir lá tantas vezes." Ben Affleck. Ben Affleck se tornou um galã adolescente junto com o seu parceiro Matt Damon em O Gêmeo Indomável. Papéis de protagonistas em blockbusters como Armageddon, Pearl Harbor, Demolidor e Mudando de Faixa seguiram, mas os fãs de Ben não tiveram uma espiada completa até que ele fosse mais velho. E isso veio no thriller Garota Exemplar, de 2014. Brincando com a MTV News na época, o ator disse o seguinte: "Eu tento conseguir isso em todos os filmes. O pênis está lá dentro.
Ele continuou brincando. É pênis IMAX, você tem que pagar $15 para vê-lo em 3D. É melhor em 3D. Falando sério, Ben explicou que o motivo pelo qual ele fez a cena de nudez foi que ela era necessária para o projeto em si e para o seu personagem também. O diretor David Fincher me disse desde o início: isso é um filme, você não pode ter vaidade, você tem que ver a barriga nua desse personagem, disse ele. Kate Winslet. A Kate estava expondo tudo nos anos 90, tanto em filmes indie como Jude e Holy Smoke, quanto em blockbusters de Hollywood como Titanic. Ela não era necessariamente o típico tipo de corpo de Hollywood, e sentia que outras mulheres por aí também deveriam se ver na tela. Não tenho peitos perfeitos, não tenho celulite zero, claro, não tenho, eu sou curvilínea, disse Winslet ao The Sun em 2012. Se isso é algo que faz as mulheres se sentirem empoderadas de alguma forma, isso é ótimo. A atriz continuou a escolher filmes que exigiam cenas explícitas, incluindo Pecados Íntimos e O Leitor. No entanto, em 2015, ela disse que se sentia acabada com a nudez na tela depois de ter tido 3 filhos. Acho que não posso me safar agora, disse ela. Eu fico muito grande quando estou grávida. Há coisas que nunca mais vão voltar. Pois é, ela disse isso, mas anos depois estava lá. Winslet mais uma vez orgulhosamente exibindo seu corpo de meia-idade durante cenas de sexo numa minissérie policial. Como ela disse ao The New York Times, ela insistiu para que não houvesse edição ou retoques feitos para esconder sua barriga ou suavizar suas rugas. Sua personagem tinha que parecer real. Ela é uma mulher totalmente funcional. Falha, com um corpo e um rosto que se move de uma forma que é sinônimo de sua idade e sua vida, disse ela. Nicole Kidman. Alguns dos primeiros filmes de Nicole, como Terror a Bordo e O Mundo a Seus Pés, exigiam nudez na tela. Enquanto isso, o último filme de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, de 99, exigia extrema intimidade entre ela e seu então marido, Tom Cruise. Ao discutir essa tendência em 2012, Kidman revelou que gosta do desafio de focar em um personagem em vez de si mesma. Não me importo de ficar nua, disse ela. Gosto de não deixar que meus problemas atrapalhem uma performance. No entanto, foi uma cena de nudez filmada para o drama da HBO Big Little Lies que deixou Kidman abalada. A primeira temporada mostra Kidman interpretando uma mulher em um casamento abusivo, e como ela disse, a nudez era um componente desse relacionamento sexual abusivo. Não se tratava de exploração. Isso realmente alimenta a relação deles. Você realmente consegue a sexualidade deles através disso. Quando terminou de filmar uma cena em particular, porém, Kidman não conseguiu se livrar da angústia e da indignidade de sua personagem. Eu me senti completamente humilhada, devastada e com raiva por dentro. Fui para casa e joguei uma pedra numa porta de vidro. Pois é, galera, esses foram somente alguns atores que precisaram fazer cenas de nudez para seus filmes. Como vimos, grande parte das cenas serviam mais para enriquecer a interpretação e a cena em si. Já outras serviram para incentivar e empoderar pessoas que assistiam corpos que se assemelhavam com os seus. Mas e você aí, o que você pensa dessa atitude nos filmes? Você concorda? Tem alguma cena que ficou marcante pra você? Vai aqui embaixo nos comentários e fala pra gente. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e eu vejo você em breve.